Obrigado, vereador Adriano Pereira, que por hora preside os trabalhos dessa casa. Cumprimento todos os colegas vereadores, equipe de servidores e a população da nossa cidade que nos acompanha. Peço permissão para tirar o óculos, para facilitar um pouco aqui as dificuldades que a gente tem na utilização da máscara. Eu gostaria de iniciar essa tarde a minha fala pedindo um vídeo que a nossa equipe de gabinete separou, a TVL, sobre os 31 anos da ASBLU, Associação dos Surdos de Blumenau. Esse vídeo, como vocês podem acompanhar, através da questão dos sinais, da Libras, a gente faz uma homenagem aos 31 anos dessa instituição. Essa que é uma pauta tão importante para que todos nós possamos, de fato, lutar para a construção de uma sociedade mais inclusiva, de uma construção que considere aqui, vereadores, a comunidade surda. Vocês têm acompanhado a nossa luta, seja na pandemia, através de uma indicação que foi acatada pelo Executivo, para que tivesse a questão de Libras em relação às lives do prefeito, seja através de curso de preparar os servidores públicos para atender a comunidade surda, a luta de central de intérpretes que a gente pede aqui ao prefeito Mário um pouquinho mais de ação nesse sentido, juntamente com a liderança de governo, mas que a gente possa ter esses avanços. E a gente acredita, sinceramente, que a gente pode construir uma cidade, uma sociedade mais inclusiva para todos, e é muito importante ter esse olhar em relação à comunidade surda. Eu aproveito aqui para cumprimentar toda a equipe diretora, o presidente André Felipe do Nascimento, Alan de Lima, André Silva, o Aníbal Giovanni Maneta, grande amigo, Eluana Loteiro Weber, Marcos Stupp, Patrícia Garrão, Ronaldo José de Lima, Vanessa Rodrigues, o Vinícius Soares e o Wellington Dias, e peço perdão se esqueci de mencionar alguém, mas realmente todos os encontros, as discussões que a gente tem de políticas públicas, a audiência que fizemos nessa casa para a gente avançar nessa pauta, e eu sempre fui tratado com muito carinho, com muito acolhimento pela comunidade surda, da qual eu faço meu mais sincero agradecimento aqui nesse plenário. Eu gostaria também de destacar que hoje é o dia do estudante de Direito, eu que sou professor, então aproveito para saudar aqui os acadêmicos, os alunos, e também dizer que tem uma discussão aí nacional, que é uma discussão importante de talvez a gente dar um posicionamento nosso em relação ao Enem, vereador Adriano, por conta das dúvidas da realização do Enem, uma vez que acaba atingindo um país tão desigual, as pessoas que têm a desigualdade, vereador Inhas Manto, acabam sendo prejudicados na manutenção da questão da data. Então essa é uma pauta, inclusive, nacionalizada, que tem sido discutida em vários lugares, e talvez até essa Câmara possa emitir algum posicionamento acerca dessa questão. Quero trazer dois assuntos aqui, lembrando à comunidade o nosso papel. O vereador, ele tem o papel de legislar e ele tem o papel de fiscalizar. É nossa missão fiscalizar. Quando chegam algumas denúncias, algumas notícias, e a gente é marcado, nós temos que cumprir o nosso papel de fiscalização. Quero trazer isso em relação a dois assuntos. Um, que nós tivemos uma matéria na semana passada, falando sobre a questão dos respiradores, assim que fomos marcados, fiz a via de um requerimento para que fosse respondido. Logo depois, um tempo depois, a Prefeitura acabou fazendo uma manifestação explicando a situação, vereador Alexandre Matias, e justamente por isso que a gente não deu sequência aqui em trazer esse tema hoje, porque a gente entende que as respostas que foram dadas foram respostas satisfatórias. Procuramos também as questões no portal de transparência, de fato, não apresenta nada que tenha sido a contratação, mas no momento em que a gente é marcado, em que sai uma notícia, é nosso papel sim fazer o requerimento, e fizemos essa questão do requerimento. Tivemos um cuidado muito grande de não envolvermos o nome das pessoas, até porque acho que o jogador de futebol, ele foi vítima um pouco da maldade de imprensa mesmo, que colocou o nome dele, e ele não tem nada a ver. Então a gente tomou um cuidado muito grande nesse sentido, e aproveito para dizer isso. Então a gente nem expôs depois nas nossas redes, depois que a Prefeitura se posicionou, porque entendemos após o posicionamento da Prefeitura que tinham as devidas justificativas. Então faço isso aqui porque, volto a dizer, o nosso papel, quando aparece alguma situação, é fazer o encaminhamento, é fazer a questão de fiscalização. Então, cumpri nada mais do que o meu papel. Nesse mesmo sentido, quero trazer um outro assunto. Uma parte ao vereador Adriano. Vereador Bruno, queria agradecer aqui a oportunidade de também poder conduzir os trabalhos aqui na mesa, mas sobre esse assunto com relação que Vossa Excelência também fez e cumpriu o seu dever de fiscalização, eu também recebi denúncias relacionadas ao kit de alimentação, especialmente de frutas e verduras, até porque também houve essa situação lá, inclusive na nossa região, na comunidade. Acredito que Vossa Excelência também recebeu daquela região, lá na Velha, mas foi alguns pontos isolados. Eu fiz, inclusive, uma enquete na rede social
para saber das pessoas que haviam recebido esses kits, para saber se tinha muitos casos desse. Relevei essas situações dos casos pontuais à Secretaria de Educação, entrei em contato, repassei essa informação e eles disseram que iam fazer o máximo de esforço para fazer com que a logística desse conta disso não vir a acontecer mais. Então esse é nosso papel, exatamente, vereador, fiscalizar. Nós recebemos as denúncias, os questionamentos da comunidade, porque não é justo, né? Pode ser poucas famílias, não importa o número, uma família que fosse receber alimentação estragada, podre, não é justo pôr na mesa, né, para as crianças, para a família comer. Então foram casos isolados, mas nós tomamos as devidas providências de cobrar isso, espero que não venha acontecer mais, e que bom que na maioria dos casos estava em boas condições, como é o que tem que ser sempre. Obrigado, vereador. Obrigado, gostaria até de mostrar aqui para a TV Legislativa, a gente está em plena sintonia, vereador Adriano, porque inclusive o assunto na sequência fala sobre essa questão da alimentação que está aqui previsto na nossa pauta. Então, só finalizando o primeiro caso, nós fizemos um requerimento que é o nosso papel, deixar muito bem claro que depois houve explicações, a gente inclusive não polarizou em cima dessa situação, tomamos o cuidado de não citar os nomes, embora as entrevistas citassem para não expor ninguém, mas apenas que as questões fossem esclarecidas, porque a gente entende que a máxima transparência para a comunidade é uma obrigatoriedade da administração pública e um papel nosso, que o nosso papel é fiscalizar. A gente não pode se colocar aqui indiferente às coisas quando elas chegam até nós. Quero também aqui colocar em relação a essa questão da alimentação, porque quando recebemos da comunidade, inclusive botei no grupo dos vereadores, pedi a liderança de governo para que procurasse a situação. Preciso aqui, inclusive, fazer um registro que o vereador Becker me ligou, o vereador Becker foi atrás das informações e me ligou e falou que elas tinham sido pontuais. E eu pediria mais um minuto e meio, vereador Adriano, se possível, para encerrar minha fala. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Obrigado pela generosidade. E quero dizer, inclusive, e fazer esse registro aqui, fazer um registro e parabenizar, eu parabenizo aqui a secretária Patrícia e, sobretudo, o diretor Adriano, porque o diretor Adriano, na sexta-feira à noite, ele me ligou e ele explicou, vereador Alexandre Matias, o ocorrido, que de fato tiveram alguns problemas pontuais, e aí ele me mostrou a quantidade que tem. Então, até para dizer para a comunidade que foram entregues para 14.500 alunos, 180 toneladas de alimentos produzidos por agricultores blumenauenses. E no meio dessa entrega dessa quantidade, acontecem algumas falhas, alguns alimentos, inclusive como o tomate, que é mais fácil, né, de ter algum problema. Então, isso foi algo pontual, nos avisou, as pessoas que nos procuraram reclamando já foram comunicadas, nós fizemos a conexão com a administração pública, que prontamente fez a substituição desses alimentos por os alimentos que se encontravam no estado ideal. Então, destacar isso aqui, por uma questão de justiça, que a gente sabe de um trabalho sério, e parabenizar o diretor Adriano por esse cuidado, por essa preocupação em ligar, em esclarecer para a gente o que de fato está acontecendo. Então, deixar bem registrado que este papel de fiscalização e esse cuidado que a gente tem de não envolver questão dos nomes das pessoas, de também ter um cuidado aqui em relação a procurar a liderança de governo, justamente para que não popularizasse, não tivesse um efeito em uma situação que não era regra, mas que era pontualmente exceção. E aí, os devidos cuidados, inclusive para não se repetir, estão sendo tomados. Tá? E eu acho que é dessa forma, de uma forma zelosa, de uma forma criteriosa, cuidadosa, que a gente cumpre o nosso papel e que a gente ajuda, sobretudo, na construção e no avanço da nossa sociedade. Então, deixar isso bem claro para todos nessa tarde. Obrigado.